Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vou começar o nosso programa com uma frase de nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: sem um coração cheio de amor e sem umas mãos generosas é impossível curar um homem doente de solidão. E hoje vamos partilhar convosco o testemunho na primeira pessoa de um leigo, Paulo Neves, com formação na área das ciências sociais e humanas, nomeadamente Teologia, Filosofia e Psicologia. O Paulo Neves, para quem o conhece, é um grande exemplo de fé e um grande servidor de Cristo, através do trabalho que desenvolve enquanto pai de família e visitador prisional. Pois é, o nosso tema vai ser sobre amar os presos, inquietações e contributos de um visitador prisional. Eu quero dar as boas-vindas ao Paulo Neves, seja muito bem-vindo. Bom dia à Sandra, bom dia a todos os que nos veem e ouvem e obrigado desde já pela oportunidade de falarmos sobre estas questões aqui neste contexto. Muito obrigado. Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Paulo Neves a orientar para nós. Só contextualizar um pouco esta oração, chama-se Oração de um Visitador Prisional, foi elaborada por um assistente espiritual e religioso, por um padre, da nomenclatura antiga, um capelão prisional, neste caso ligado a algumas cadeias do Porto, nas quais eu estou também mais ligado neste momento, e é uma referência para nós, os visitadores, esta oração, e queria aproveitar também este momento, se me é permitido, Sandra, para ter presente o Padre João Gonçalves, que para nós foi alguém inspirador e tudo o que com certeza se vai passar aqui também neste momento, também tem o dedo dele, e por isso também o queremos ter presente, apesar de não estar já fisicamente entre nós, foi uma das vítimas dos tempos da pandemia. E depois também ter presente aqui também o vosso fundador, o Monsenhor Jonas Habib, também que nos deixou há poucos dias, pelo bem que realizou e pelo bem que continua a fazer, através de vós, nesta missão. Obrigada. Oração do visitador prisional. Preso com os presos, assim nos queres, ó Pai, junto dos irmãos e das irmãs que nesta hora das suas vidas vivem presos da sua liberdade. Faz-nos mensageiros do amor e da esperança. Que a nossa ação pastoral seja espaço de reencontro com a vida e bálsamo curador das feridas que choram. Ajuda-nos, ó Pai, a ver em cada rosto recluso o rosto do Teu Jesus, que cura, liberta e levanta do chão num abraço constante e total de fraternidade. Ontem, hoje e sempre, disponíveis, frágeis e abandonados aos pequenos projetos das nossas incapacidades, mas fortes e encorajados pela vida que de Ti nos vem, pelo amor que do Teu Jesus nos faz família e irmãos uns dos outros. Amém. Amém. E que tudo o que somos e fazemos seja para glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema vai ser sobre amar os presos, inquietações e contributos de um visitador prisional, e para isso tenho aqui o Paulo Neves. Paulo Neves já esteve em alguns dos nossos programas aqui na nossa casa, mas quem é o Paulo Neves, para quem está lá em casa? O conhecer um bocadinho melhor. E se calhar antes disso e antes de dizer algumas coisas sobre mim, que se calhar não se perde grande coisa, dizer que de facto já passei por aqui algumas vezes e é a primeira vez que estou aqui sem o nosso saudoso Padre João. As vezes que eu estive aqui foi sempre com ele, Sim. Em que partilhámos aqui ótimos momentos, no sentido de conhecimento mútuo e de levar esta realidade a mais gente, e por isso queria tê-lo presente também dessa forma. O Paulo Neves considero-me um cidadão e um cristão comum, ou melhor, alguém que tenta ser cidadão e que tenta ser cristão, e que não é fácil muitas vezes. Sou natural da Diocese da Guarda, concretamente de uma vila chamada São Romão, em Ceia, Sim. onde nasci, cresci e tive o meu contexto familiar, depois ingressei num seminário, andei por vários sítios e neste momento resido na zona do Porto, concretamente no concelho de Matosinhos, numa terra chamada Lavra, com a minha esposa e com a minha filha. E a nível profissional sou sobretudo professor de Educação Moral e Religiosa Católica, já há 20 e poucos anos, mas neste período de tempo passei 2 vezes
pela situação de 2 destacamentos, uma vez na Caritas Diocesana da Guarda, onde fui dirigente e coordenei alguns projetos de cariz social, e depois também na Caritas Portuguesa, mas mais dedicado precisamente a esta causa da pastoral penitenciária, colaborando mais ativamente com o padre João Gonçalves. Em que momento da sua vida começa a ser visitador prisional? Ser visitador prisional, assim, de uma maneira mais assídua, de facto, foi há cerca de 12, 13 anos. Mas recordo, no meu processo formativo, neste caso num contexto de seminário, e seminário maior, foi no Seminário da Guarda, tínhamos aí uma conferência vicentina, Conferência de São José, em que tínhamos a oportunidade de estar com algumas famílias carenciadas, íamos também a um lar de idosos e também íamos ao estabelecimento prisional. De facto, procurando as raízes, se calhar, da ligação a esta realidade, vejo aí alguma ligação, ou seja, foi um momento importante, penso eu, no meu processo formativo, que me ajudou a dar conta de pessoas que estavam nestas situações de maior vulnerabilidade. Depois, com as andanças da vida, uma pessoa foi se integrando a uns projetos e a outros, mas assim como visitador de uma maneira mais constante, digamos assim, a partir do ano 2008, por isso há cerca de 14, 15 anos, primeiro no estabelecimento prisional da Guarda, da minha diocese, que era o estabelecimento prisional que estava mais próximo, e depois, atualmente, por questões de residência, mais em alguns estabelecimentos na zona do Porto e concretamente no concelho de Matosinhos, que tem 3 cadeias. De que forma é que aquilo que se foi debruçando, que foi estudando, como teologia, psicologia, a gestão de crise, o ajudam no seu voluntariado, nas suas visitas? Considero que nós não somos uma tábua rasa e tudo o que é formação, tudo isso depois pode ter implicações e deve ter implicações. E, se possível, o desejo é que as pessoas naquilo que se formam é depois que executem aquilo que fez parte do seu processo formativo. Infelizmente, em muitas situações não acontece isso, face às circunstâncias do mundo laboral. Mas, no caso, tentei que, para além da formação de base, que fundamentou, sobretudo, a questão da docência da educação moral e religiosa católica, houve a oportunidade depois, com a ligação aqui a vários projetos e a várias circunstâncias da vida, percorrer alguns processos formativos, sempre como trabalhador e estudante, mas como uma necessidade de capacitar para responder melhor a algumas circunstâncias em que estavam envolvidos, concretamente nestas questões da colaboração com a assistência espiritual e religiosa e com o voluntariado prisional. Claro que a psicologia ajuda, outras formações no âmbito da doutrina social da Igreja ajudam bastante. Depois houve aqui a ligação a um projeto ou outro que também levou a essa formação na intervenção em crises e catástrofes. Ou seja, sinto que há necessidade, conforme os projetos que vamos abraçando, de nos tentarmos capacitar para responder com mais... Às necessidades. Precisamente. A partir da sua experiência, de que forma é que podemos aprender grandes lições com aqueles que estão privados de liberdade? Costuma-se dizer que, num certo contexto, que a cadeia é uma escola. E geralmente isto é dito pela negativa, não é? Geralmente é uma escola, ao contrário do que se pensa, é uma escola às vezes também do próprio crime. Sim. Não é? Às vezes dizemos que alguns entraram na cadeia por cometer um crime individualmente, saem lá com uma associação criminosa ou aprendem a fazer certos crimes porque contatam todos muito uns com os outros. E temos esta noção um bocado pela negativa. Mas, para mim, a cadeia tem sido uma escola pela positiva, porque tendo a oportunidade de estar com pessoas naquela realidade e conhecendo essas pessoas e partilhando vida e momento com essas pessoas, pessoalmente tem ajudado a despertar e a dar conta daquilo que, se calhar, é mais essencial no ser humano. Se isto é válido para as outras pessoas, isso não o posso dizer, não é? Mas os voluntários com quem vamos, e os visitadores com quem vamos partilhando esta caminhada, vamos dando conta disso. Ou seja, nós aprendemos muito com aquela gente, com a gente que está nessas circunstâncias, porque, ao fim e ao cabo, há ali situações de vida muito difíceis, muito complicadas, há por ali muito sofrimento, e aí é onde se afirma verdadeiramente o ser humano. Uhum. É nesses momentos que, se calhar, nos conhecemos melhor uns aos outros. Até costumamos dizer que os amigos veem-se quando estamos doentes ou quando estamos nas circunstâncias. Porque são momentos de limite quase no ser humano
E aí é que vemos quem está por perto. Se calhar é muito fácil estar nas festas e quando tudo corre bem, mas quando corre mal, como é que nós lidamos com isso? E isso, para mim, tem sido uma escola pela forma como essas pessoas, apesar dessas circunstâncias, conseguem ser exemplo em muitas circunstâncias para a minha vida concreta do dia-a-dia. De que forma é que a fragilidade humana pode ser encarada como uma grandeza que reside em cada um de nós? Eu penso que uma das grandes características, se calhar se não a maior do ser humano, é precisamente a sua fragilidade. Se nós repararmos, somos todos muito frágeis, desde que nascemos. Estamos todos dependentes, logo à nascença, somos das criaturas até da natureza mais frágeis. Sim. Se não tivéssemos apoio e cuidado de alguém, não estaríamos aqui neste momento. Por isso somos desde a nascença e depois de todo o processo de crescimento, somos frágeis. Seja depois em momentos de doença, em momentos de privação de alguma circunstância ou de algum direito, somos todos muito frágeis. Mas ao longo da vida, muitas vezes esquecemos-nos disso, porque vemos-nos mais por o lado da nossa fortaleza, que é bom que tenhamos, mas esquecemos-nos que o que nos caracteriza ao fim e ao cabo e que nos torna semelhantes é a fragilidade. E como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com as fragilidades uns dos outros? Ou seja, como é que nós nos cuidamos uns aos outros? E por isso, penso que a nossa fragilidade, estou cada vez mais convencido disso, pode ser um sinal da nossa grandeza. Dizer a esse propósito, por exemplo, São Paulo diz-nos precisamente, quando sou fraco, eu sou forte, não é? Ou então recordo aqui também, tem um manancial também de ensinamentos para nós, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Lembro-me de uma expressão muito bonita dele, a este propósito, podemos aplicar aqui, quando ele visitou a cidade de Juárez, no México, em 2016, e foi a uma cadeia, e disse aí expressamente, uma mensagem para os que estavam ali, mas também alargada a todos os presos de todo o mundo: vós, quase a citar, espero eu, por palavras certas, vós que experimentastes o inferno, e o inferno tinha a ver com o inferno do crime, o inferno de fazer vítimas, o inferno de estar a passar pelas circunstâncias de prisão, vós que experimentastes o inferno, com mais razão, sois chamados a ser profetas da esperança. Isto parece um paradoxo, não é? E que nos confunde como é que isto é possível, não é? Nós queremos geralmente pessoas bem preparadas, mas dar conta que as pessoas que passaram por estas circunstâncias, ao fim e ao cabo de fragilidade, têm uma grande oportunidade de se revelar como verdadeiros seres humanos. Paulo, a partir da sua experiência, como é que pode ser feita uma reinserção positiva? Pois é um dos grandes problemas das cadeias. É precisamente, não é o tempo que se está na cadeia no sentido de manter as pessoas que estão ali presas, não é? Porque isso, de facto, há muito investimento a esse nível, mas como é que se aproveita o tempo da prisão? E o que dizem os ordenamentos jurídicos em relação a isso? A cadeia serve essencialmente para duas coisas. Diz-nos o Código Penal, no seu artigo 40. É para proteger os bens jurídicos, e antes de mais até para proteger o próprio, às vezes, porque se estivesse na sociedade, se calhar até podia ser. Sim. E que, infelizmente, vivemos numa sociedade assim e somos todos muito vingativos. Para proteger os bens jurídicos, pode ser a pessoa, pode ser também algum bem material, e possibilitar uma reinserção positiva da pessoa na sociedade. Ou seja, aquela pessoa que cometeu crimes, voltar para a sociedade sem voltar a cometer crimes. E isto deve acontecer quando? Supostamente desde o primeiro momento que a pessoa entra na cadeia. Acontece. Nós, os testemunhos que temos, de facto, é a grande dificuldade. É precisamente a reinserção social destas pessoas, seja nos testemunhos da primeira pessoa, seja até em dados que temos da questão da reincidência. Ou seja, há muita gente que volta à cadeia várias vezes. E alguns passam toda a vida na cadeia. Sim. E alguns voltam cometendo o mesmo crime. Outros crimes, outros cometendo o mesmo crime. Isto, de certo modo, devia fazer pensar toda a sociedade e todo o sistema, porque, ao fim e ao cabo, para que é que serve a cadeia, não é? E a reinserção positiva implicará, de certo modo, uma atenção ao acompanhamento destas pessoas. Como é que nós acompanhamos as pessoas que estão nestas circunstâncias? Claro que sabemos que há poucos recursos, os técnicos que existem são, às vezes, têm um número enorme de casos e não dá para fazer um acompanhamento devido, mas a haver aposta tinha que ser por aí. Porque estou convencido que, se existem as cadeias e se temos pessoas presas, a forma de as reinserir é acompanhá-las na sua especificidade, que muitas vezes não acontece. Ou seja, nós ainda temos cadeias com camaratas, por exemplo, em que está tudo ao monte. Tudo ao monte, estamos a falar de 15 pessoas, ou 16, às vezes até mais. E como é que é possível reinserir pessoas assim, não é? E depois temos a sobrelotação e temos outros problemas.
Ou seja, como é que se faz a reinserção positiva? Isto é um dos ilhos do sistema prisional, mas estou convencido que só com um acompanhamento mais sério destas pessoas durante a cadeia e depois também com ligação ao exterior. E aí toda uma consciência social também está por fazer, seja da sociedade em geral, seja da própria Igreja. Como é que nós acolhemos esta gente na sociedade que passou por estas circunstâncias? Que caminhos é que têm que ser feitos para que a sociedade, os cidadãos, tenham essa consciência e ajudem nessa implementação positiva? Se calhar, antes de mais, a consciência de que somos todos muito parecidos, mais parecidos com o que pensamos. Porque às vezes, quando pensamos que isto é um assunto sempre dos outros, não é? Mas depois, quando vemos familiares que podem estar sujeitos a esta situação, ou até quando somos nós próprios, a questão muda de figura. Não é? Sim. E por isso, haver uma maior consciência social, geralmente como sociedade, de uma forma geral, todos nós somos muito vingativos, não é? E queremos ver estas pessoas que cometeram crimes, e alguns crimes são muito graves, de facto, nós queremos vê-las presas durante muitos anos, que sejam castigadas, e muito castigadas, mas esquecemos que nós não temos prisão perpétua em Portugal e temos pena de morte, graças a Deus, apesar de haver aí alguns que a queiram propor. Estas pessoas mais tarde ou mais cedo voltarão para a sociedade. E até que ponto nós, como sociedade, nos preocupamos com a maneira como estas pessoas saem da sociedade? Geralmente a imagem que temos é de quando entraram. Sim. E com os erros que cometeram. E não nos preocupamos com o percurso dessas pessoas. E às vezes são 10, 15 e 20 anos de cadeia. E depois chegam cá fora, parece que está tudo na mesma. Está tudo na mesma, a nossa mentalidade. E depois essas pessoas, mesmo que tenham mudado na cadeia, quando chegam cá fora, podem até querer ser diferentes, mas depois, não nestas consegue. circunstâncias, é complicado. Fale-nos do exemplo do Padre João Gonçalves e do quanto ele nos ensinou nestas temáticas. O Padre João Gonçalves, eu atrevo-me a dizer, como já dei a entender um bocadinho no início, que é a razão de eu estar aqui, e uma das razões de eu estar aqui, e a razão de muitos visitadores, uma das razões de muitos visitadores também continuarem este trabalho, porque ao fim e ao cabo ele foi inspirador para nós em muitas circunstâncias, seja na forma como lidava com as pessoas que estão em situação de privação de liberdade, seja pela sua persistência, seja pela sua informalidade, seja pelo seu sentido de humor. São coisas que ficam, e são coisas que marcam. E, de certo modo, o Padre João era um especialista da relação. E se precisamos de especialistas, eu acho que, antes de mais, é disso, não é? Nós temos especialistas, e às vezes nós, com as formações que temos, somos especialistas nisto e mais alguma coisa, mas depois, sem relação e sem capacidade de chegar ao outro e de partilharmos, penso que não vamos muito longe, não é, com as nossas formações. E ele, nesse sentido, foi inspirador para nós, e por isso nós, pelo menos no contexto onde estamos, mas sei que noutros contextos, continuamos a tê-lo muito presente. Este livro é resultado em muito de muitas vivências que a vida nos concedeu, de partilharmos muitos momentos da vida juntos. Eu tive esse privilégio de partilhar muitos momentos da vida com ele, sobretudo nos últimos cerca de 12 anos, e daí temos-lo sempre presente. Nós recordámo-lo muitas vezes nos nossos contextos de celebração, nos nossos contextos de diálogo com presos e nas nossas reuniões também. Por isso, apesar de não estar fisicamente de nós, consideramos presente, como está aqui neste momento. O Paulo é autor deste livro, Amar os Presos, Inquietações e Contributos de um Visitador Prisional. Como surgiu este livro? Porquê este tema? Antes de mais dizer que eu nunca tive nenhuma obsessão por escrever nenhum livro. Sim, sim. De facto, os grandes desejos do ser humano é ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Tinha já realizado os outros dois, mas não tinha grande obsessão por este. No entanto, houve aqui uma série de circunstâncias que proporcionaram que este livro aparecesse. Antes de mais, teve a ver precisamente com essa ligação forte com o Padre João. Este livro, de certo modo, é uma homenagem ao Padre João e às vivências, é o que se partilhou também com ele. Depois, toda uma experiência que houve de contato com a realidade da pastoral penitenciária, que não temos quase nada sistematizado. Isto foi uma oportunidade de também pôr ao serviço, seja de visitadores, mas também
de outros agentes dos estabelecimentos prisionais e até da sociedade em geral, a perspectiva dos visitadores prisionais. E por isso o contexto é este, ou seja, sem pretensões, sem querer ensinar nada a ninguém, numa linha de partilha, algumas inquietações sobre estas questões das prisões e sobretudo das pessoas em situação de privação de liberdade, e depois também alguns contributos que podem ajudar a sermos agentes mais capazes, até onde for possível, não é, de estarmos nesta realidade. De que forma é que Jesus se identifica com os presos? Jesus, não só toda a sua vida pública é de atenção aos mais vulneráveis, aos mais frágeis e, inclusivamente, também a muitos presos de várias formas. Era a prisão da doença, a prisão da perseguição, várias formas de prisão. Mas depois isto não é só discurso, houve de facto milagres também ligados a este sentido, como sabemos, mas depois também isto é a vida do próprio Jesus. Ou seja, ele foi, para recordarmos, como todos sabemos, ele próprio foi preso. Assim. Ele foi condenado. E ele foi condenado à pena de morte, à pena capital. E morreu por isso. E sabemos como é que ele atuou nesses momentos. E há aqui momentos-chave que para nós são importantes nessa forma como Jesus foi condenado. Apesar da condenação, a capacidade que ele tem de perdão, não é? No alto da cruz, a capacidade que ele tem de perdão ao bom ladrão, que eu quase identifico como o primeiro santo da Igreja, não é? Porque ao fim e ao cabo arrependeu-se e foi perdoado naquele momento. E nesse sentido Jesus encarna até às entranhas a situação de preso. E depois temos como grande referência o texto de Mateus 25, onde fala das obras de misericórdias corporais. Lá está uma também, estive preso e vieste visitar-me. Ou seja, quem diz isto é Jesus. Estive preso e vieste visitar-me. Ele identifica-se com o preso. Geralmente nós esquecemos esta parte das obras da misericórdia, recordamos bem as outras, não é? Sim. Eu tive fome e deste-me de comer, a sede deste-me de beber, puseram aqui um copo de água. Mas esquecemos geralmente desta, mas está lá também. E ele identifica-se. Por isso, nós até costumamos dizer, como dizia também o Padre João, nós quando vamos à cadeia não vamos levar Jesus Cristo. Ele já lá está. Ele está nos presos. Foi ele que o disse. Claro que ver Jesus Cristo num pedófilo, ver Jesus Cristo num homicida, isto não é fácil. Claro. Mas isto é um salto de fé. Foi ele que o disse, não é? Não fui eu. Não é? E até que ponto nós levamos a sério, ao fim e ao cabo, isto que não é? Eu acho que ele não disse isto por dizer, não é? Claro. E por isso, até disse não é, que nós, no fim e ao cabo, nós, no final da nossa vida, seremos julgados é por isso. É por essas obras de misericórdia, inclusive esta, estive preso e foste visitar. Enquanto visitador, explique-nos a expressão amar os presos e como é que nós podemos fazer para amá-los. De facto, se repararmos, o título deste livro tem essa expressão, amar os presos, que pode ser assim um bocado controverso, mas tem também ali uns sinais de pontuação. Amar os presos, uma interrogação, amar os presos, uma exclamação, depois amar os presos também reticências. Porque, de facto, isto para o comum das pessoas, e num primeiro sentido, e se nos centrarmos no crime que as pessoas cometeram, isto é estranho, não é? Como é possível amar alguém que matou outra pessoa, ou até várias pessoas? Como é possível amar alguém pedófilo, alguém que cometeu crimes horrendos, a quem nós estamos ao lado dessas pessoas? Sim. Como é que é possível, não é? Mas cada vez vou convencendo mais, apesar da controvérsia deste título, e de facto, quando foi também na escolha do título, houve aqui também até as sugestões de algumas pessoas que não concordavam bem com o título, eu sempre insisti com o título, porque ao fim e ao cabo eu acho que é esta a grande solução. Até que ponto nós, como seres humanos e depois como cristãos, somos capazes de dar este salto de amar não o crime que a pessoa cometeu, longe disso. Nós, quando estamos ao pé de alguém, diga-se de passagem, quando estamos ao pé de alguém que cometeu estes crimes, não concordamos com os crimes que cometeram. E dizemos isso. Mas acreditamos que aquela pessoa, apesar de cometer o crime que cometeu, acreditamos que é mais do que isso.
É mais do que isso. E tem um potencial tremendo, como qualquer ser humano. Apesar dos erros, todos nós cometemos erros. E sabemos bem quais são. E se calhar alguns até merecedores da prisão, mas ainda bem que não se sabem. Sim. Não é? E como é que nós lidamos com isso? Eu estou convencido, e cada vez convenço mais, que passa muito por esta expressão. Transformar esta pergunta, pode ser uma pergunta, de facto, esquisita, esta exclamação, pode ser uma admiração, mas transformar isto em afirmação. Amar os presos não é fácil. De facto, não é fácil. Sobretudo se nos centramos no crime. Mas se conhecermos as pessoas, e se nos centrarmos nas pessoas e na capacidade de cada ser humano para se suplantar e para ser também agente de bem a vários níveis e ter uma nova oportunidade, se calhar poderá ser por aí o caminho. E depois também amar os presos, porque voltamos aí, quase também podia estar entre aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E uns aos outros também é os presos. Sim. Não está lá a dizer uns aos outros, está lá dito de propósito, precisamente porque podem ser todos. Mas, sobretudo, aqueles que estão em situação de especial vulnerabilidade, que nós, neste caso, consideramos que estão em situação de privação de liberdade. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre amar os presos, inquietações e contributos de um visitador prisional. E tenho aqui o Paulo Neves que nos veio falar desta temática. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, que está a ser tão boa, vamos ver uma peça que foi preparada pela nossa produção, a visita da equipa do jornalismo ao presépio de Priscos, a Braga. Vamos ver. Olá, o meu nome é Juliana e estou aqui numa das ruas de Fátima. Por trás de mim está um presépio e o tema de hoje é isso mesmo. Vamos falar de presépios. O que está atrás de mim é um presépio feito em madeira, feito em plástico, com alguns têxteis, enfim, variados materiais. Mas o que eu quero falar é o maior presépio da Europa, que fica, nada mais nada menos, que em Priscos, Braga. Mas atenção, é um presépio vivo. Conta com mais de 800 participantes e com mais de 90 cenas. É uma autêntica viagem no tempo. E é uma viagem no tempo na época de Jesus. Portanto, leve a sua família e vá até Priscos. Mas se quiser agora dar uma espreitada, a Graciela, a nossa jornalista, fez uma peça. Portanto, fique com ela. Até já! Vamos fazer um passeio de família. Onde estamos? No Presépio Vivo de Priscos, Arquidiocese de Braga. Nossa equipa veio visitar e assim vamos conhecer a organização desta grande estrutura e nos aprofundarmos também no contexto em que Cristo nasceu. E assim, uma ótima preparação para que Cristo também nasça em nós. Vamos lá? Quem vê os presépios atualmente ou monta em sua casa não deve imaginar que um dia foi preciso ter uma permissão para a representação do nascimento de Jesus. Uma história totalmente ligada a São Francisco de Assis. Após uma viagem à Palestina, teve o desejo de reproduzir a cena da Natividade e pediu ao Papa Honório III. Com permissão concedida, São Francisco foi a Grétio, cidade italiana que lhe recordava Belém. E a 24 de dezembro de 1223, o nascimento do menino Jesus foi ali encenado. Havia a gruta, o boi e o burro, e ninguém assumiu o papel de José e Maria, porque Francisco não queria que o nascimento de Jesus fosse um espetáculo. Só mais tarde, nos presépios do mundo inteiro, os outros personagens foram acrescentados. Há 16 anos, o Presépio Vivo de Priscos mantém a bela tradição e ainda conta com mais de 900 cenários que reproduzem a época de Jesus.
As narrativas sobre o nascimento do Filho de Deus estão situados num tempo e espaço. Estes foram marcados por aspectos religiosos, políticos e culturais. Nesta iniciativa, as páginas das Escrituras e os costumes da época tornam-se realmente vivos para quem visita. Como os pastores e reis magos, podemos também ouvir o anúncio dos anjos e ir até Belém, adorar o Verbo que se fez carne. Ou com Maria e José, preparamos a manjedoura naquele local tão inesperado. A serenidade e o mistério daquela cena se eternizam. O Natal recorda o Deus feito homem para salvar a humanidade, e não só. Prepara os fiéis para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Uma particularidade deste presépio vivo, não é? É que todos os cenários que estão lá foram recriados pelos reclusos e que há essa proximidade entre os reclusos e as pessoas da terra, não é? Sim, nestas imagens que acabámos de ver e nesta iniciativa belíssima, não é? Que está sobretudo nesta altura do Natal patente ao público, mas há aqui um trabalho de todo o ano que envolve vários reclusos, ao certo não sei quantos se envolveu, mas se calhar seguramente já algumas dezenas, que além de passarem o tempo, saem da cadeia, passam ali o dia, trabalham, são remunerados por isso e também contatam pontualmente também com a população e nesse sentido vai havendo uma proximidade, ou seja, conhecendo as pessoas, nós quando conhecemos as pessoas, de facto, quando as vemos temos algumas reservas, e sobretudo são muito diferentes de nós, mas quando as conhecemos há muita coisa que se quebra e às vezes quem menos se espera é que temos as melhores revelações e nesse sentido tem havido aqui alguma proximidade. Isso é muito positivo porque também caem os preconceitos, caem os tabus em relação aos reclusos, não é? Precisamente, estamos todos cheios deles, que tem muito a ver com o desconhecimento e que estamos marcados sobretudo por um ato que a pessoa cometeu. Sim. E a pessoa não pode ser só um ato que cometeu. Por mais grave que seja, e de facto alguns são muito graves, Sim. E alguns são atos repetidos, mas a pessoa acreditamos que é muito mais do que isso. E há que valorizar isso. É como nós também que fazemos asneiras e que sabemos que fazemos asneiras, mas também sabemos que temos capacidades. Sim. E que queremos fazer melhor. São como nós. Ou seja, garanto que estas pessoas com quem contatamos têm carne e ossos como nós, muitos têm familiares como nós, têm desejos e sonhos como nós, e também cometem falhas e erros como nós. São seres humanos, não é? São seres humanos como nós e são filhos de Deus como nós. E às vezes custa-nos dar esse salto, porque nos focamos sobretudo numa pequena parte dessa pessoa. Paulo, o que nos dizem as estatísticas em Portugal sobre o número de pessoas que estão privadas de liberdade e que conclusões é que podemos tirar? Neste momento, isto são dados que são atualizados todos os 15 dias por parte da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais. Neste momento, dados do passado dia 15 de dezembro, de 15 em 15 dias, temos 12.381 pessoas em situação de privação de liberdade. 12.381. Houve aqui um tempo, na altura de pandemia, até por causa de uma norma que fez com que se libertassem cerca de 2.000 pessoas que estiveram nessas circunstâncias, até por razões sanitárias.
Houve aqui algum retrocesso, mas neste momento está novamente a aumentar. Ou seja, quando foi feito o livro, são dados que remetem a 31 de dezembro de 2020. Nestes 2 anos já temos, apesar dessa decréscimo que houve nesse ano, do ano 2020, nestes 2 anos já temos mais de 1000 pessoas presas. Destas 12.381 pessoas, a maior parte são homens. Temos cerca de 700 a 800 mulheres em 2 grandes cadeias. Temos 49 cadeias no nosso país. Uma boa parte destas pessoas ainda são preventivos, cerca de 20%, ou seja, os 80% são condenados. Também temos uma percentagem significativa de pessoas que são estrangeiros, cerca de 15%, com dificuldades acrescidas, não é? Porque estão longe das famílias, por várias circunstâncias. Depois temos aqui alguns números que para nós, se calhar como país, devíamos pôr em causa e devíamos chamar a atenção. Somos o país da União Europeia que tem o maior número de presos por 100.000 habitantes. Ou seja, temos cerca de 125, 24 pessoas presas por 100.000 habitantes. É o número maior da União Europeia. Sim. Outro número também que nos devia chamar a atenção é que somos dos países que têm penas mais longas. Ou seja, perante o mesmo tipo de crimes, somos os países que aplicam penas mais longas. Outro número também que se calhar nos devia chamar a atenção, somos dos países que têm pessoas presas com idade igual ou superior a 65 anos. Ou seja, são alguns números que nos falam um bocadinho de como é que nós, um país que até se gaba de ser dos mais seguros do mundo, Sim. somos o 3º ou 4º mais seguro do mundo, como é que tem tanta gente presa, como é que as penas são tão duras. Ou seja, isto implica, como sociedade, como é que nós vemos as pessoas que estão nesta situação. E aqui, se calhar, a grande conclusão disto é, perante estes números que estão aí à vista de todos, embora geralmente não queremos saber deles, não é? Porque estão dentro de muros, não queremos saber deles, mas são números oficiais, são números atualíssimos, são números de há 15 dias. Perante estes números, como é que nós encaramos, ao fim e ao cabo, esta realidade? Será que queremos manter isto? Queremos ver alguma alternativa de lidar com este tipo de situações? Nós, concretamente, somos por possibilitar maior número de medidas alternativas à pena de prisão. E achamos que a nossa realidade assim o justificaria. Temos algumas pessoas nesse âmbito, que são cerca de acordo com os números, aproximadamente 30.000 pessoas. São medidas que têm a ver com tarefas em favor da comunidade, suspensão provisória do processo, pagamento de multas, a própria vigilância eletrónica também se pode incluir aqui. Ou seja, mas achamos que, face à realidade do nosso país e à situação das nossas prisões, que até em algumas temos sobrelotação das prisões, com tudo o que isso implica, no processo de reintegração, da dificuldade da reintegração, devíamos, se calhar, optar mais por este tipo de medidas. O que é um plano de readaptação e como é que é utilizado? Cada recluso está sujeito a um plano individual de readaptação. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa está presa, tem o seu plano, ao fim e ao cabo, de readaptação, que visa a sua saída, ao fim e ao cabo. E este plano, geralmente, tem um técnico responsável, depois tem o apoio de vários outros técnicos. Tem também aqui, em alguns casos, a questão da escola, que há oportunidade nas cadeias para que isso aconteça para muitos reclusos, porque acontece que há muita gente que está em situação de prisão que nem sequer o ensino primário tem, o ensino primeiro ciclo, perdão, e depois também, quanto mais, outro nível de ensino. E depois também há a situação de algum acompanhamento laboral em algumas cadeias. Agora, o problema aqui neste plano individual de readaptação, que achamos que deve ser por aí, mas é a falta de acompanhamento devido, ou seja, os técnicos, acho que já referi isso há pouco, os técnicos que existem são poucos para o acompanhamento que seria necessário, para a especificidade de cada caso e para o acompanhamento que cada um exigiria. Vamos dando conta que muitos presos queixam-se que passam-se meses, às vezes, sem verem o seu técnico, isto gera muita revolta, uma latente, outra patente, e desconforto, e põe em causa, às vezes, estes próprios planos. E sabemos que põe em causa porque depois volta a a questão da reincidência e a questão da forma como muitos saem,
e muitos testemunhos que vamos tendo de quem passa por lá, as grandes falhas acontecem aí. Agora, estou convencido que a aposta, havendo prisões e havendo este tipo de medida, teria de continuar a ser por aí, mas se calhar com outros meios. O acompanhamento destas pessoas, na sua especificidade. Mais meios humanos. Meios humanos, sobretudo. E depois, como é que há aqui ligação a pessoas que podem ser significativas na vida destas pessoas? Seja a família, onde isso for possível, claro. em alguns casos não é possível, seja outras relações, seja às vezes até também visitadores, porque quer queiramos, quer não, em algumas circunstâncias, os próprios visitadores acabam por ser as únicas visitas destas pessoas. Em Portugal existem pelo menos 6 estabelecimentos prisionais onde os jovens podem ter aulas, como também já referiu. Explique-nos que tipo de estabelecimentos são estes. Sim, para além das 49 prisões que existem em Portugal, aliás são 49 mais uma é militar, que é o estabelecimento prisional de Tomar, existem também 6 centros educativos, 6. 3 na zona de Lisboa, 2 na zona do Porto e depois existe um em Coimbra, o Centro Educativo dos Olivais. O que é que são estes centros? São espaços que chamam-se centros educativos, mas acabam por ter aqui alguma semelhança também um pouco com o contexto prisional, onde estão adolescentes e jovens entre os 12 e os 18 anos que cometeram ilícitos criminais, alguns deles graves, e por isso há vários regimes também de presença nestes espaços. Pode haver um regime aberto, um regime semiaberto e um regime fechado. Neste momento estão, nestes 6 centros educativos, cerca de 120 adolescentes e jovens, a maior parte são rapazes, cerca de 105, bem, umas 15 raparigas. Há 2 centros educativos que são mistos, ou melhor, têm espaços para rapazes e têm espaços para raparigas, um na zona de Lisboa e outro na zona do Porto. E, supostamente, o objetivo destes espaços era haver uma reeducação destes jovens para o direito, para que também não voltassem a cometer crimes. Claro. E, nesse sentido, há sobretudo o investimento na questão educativa e na questão escolar destes jovens. Acontece que, não tenho números neste momento, mas vamos dando conta, em alguns casos, que muitas vezes estes adolescentes e jovens são destinatários depois das cadeias. Sim. Por isso aqui, claro que já tivemos mais jovens nestes centros educativos do que agora. Aliás, neste momento a capacidade destes centros é de 164, julgo eu, adolescentes e jovens, por isso estão cerca de 120 neste momento, não estão sobrelotados, porque houve aqui uma política mais de integrar estes jovens noutros tipos de organizações, como os centros de acolhimento temporários, entre outros. Poderá ser um esforço também, mas é preciso estar atento a esta realidade. Podemos dizer que são poucos jovens, se fosse um, devíamos estar atentos, nem que seja um, não é? Porque, quer queiramos, quer não, é uma vida que pode ter continuidade no sistema prisional ou que pode não ter. E por isso aqui também um esforço redobrado perante estes jovens. Ou seja, não são cadeias como são as outras, digamos assim, mas em certos aspectos, face também à falta de suporte que muitas vezes estes jovens têm, seja familiar, seja social, porque muitos deles vêm de contextos também muito problemáticos, alguns deles, as famílias também são problemáticas, como acontece também com muita gente que está nas prisões, mas neste contexto devia aqui também haver uma atenção dobrada, precisamente por esse caráter precoce dos atos que cometeram. Fale-nos na importância do guarda prisional na humanização. O guarda prisional é fundamental nos estabelecimentos prisionais como os temos. E é alguém que nós vamos dando conta de greves que andam para aí, dos guardas prisionais, porque de facto há realidades muito complicadas, porque se formos a ver, quem está preso com os presos são os guardas prisionais. É verdade. E depois, as pessoas com quem os próprios presos contatam mais é com os guardas. Ou seja, quem é o rosto dos presos praticamente todos os dias são os guardas. E por isso a forma como um guarda prisional está no estabelecimento prisional é desafiante, porque, sei lá, quando abre a cela, se dá bom dia, se não dá bom dia, se trata pelo nome, se não trata, geralmente são tratados pelos números e não pelos nomes, é uma da coisa que nós contestamos, mas tem a ver com o sistema que temos.
Mas o guarda prisional é alguém fundamental no sentido da humanização do próprio espaço. Sabemos que os guardas prisionais também, todos eles têm a sua história, têm as suas circunstâncias familiares, muitos deles também têm problemas, o facto de estarem naquela realidade e naquela forma de trabalhar também os condiciona, mas são fundamentais em todo este processo. Eu já conheci guardas prisionais que perante assim um olhar momentâneo, de facto são pouco exemplo. Mas também já conheci outros que, de facto, fazem a diferença na cadeia. E os próprios presos reconhecem. Lembro-me uma vez, numa cadeia que visitava, até regularmente, um guarda prisional, uma vez, abeirou-me e disse-me: o que é que você vem cá fazer? Aqui não há nada a fazer. Ou seja, eu gostava que você fosse, dizia ele a mim, você se ainda fosse a um centro de visitar idosos ou visitar pessoas com deficiência, agora aqui não há nada a fazer, aqui não há nada a fazer por esta gente. De facto, depois, com a passagem do tempo, até nos viemos a tornar amigos e se calhar vendo as coisas um bocadinho de outra forma. Mas para alguém como guarda prisional dizer isto é porque também não acredita muito, não é? E isto é preocupante. Se calhar para o próprio, porque ele pode pôr em causa até que ponto tem sentido o facto de eu estar aqui, mas se calhar tenho que estar aqui porque ao fim e ao cabo é de onde veio o meu ordenado, mas também, sobretudo, para aqueles que são os destinatários ao fim e ao cabo ali da sua ação, não é? Nós dizemos que numa escola os professores existem porque existem alunos. Estamos em função dos alunos. E se calhar numa cadeia existe, os guardas existem porque existem presos, não é? Ao fim e ao cabo, são a razão de ser. Mas até que ponto isto é entendido, em alguns casos bem, em outros menos bem. Por isso há muito a fazer, mas são fatores determinantes para haver alguma humanização no contexto prisional. Paulo, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu queria só que partilhasse uma história breve que está relatada no seu livro, um dos testemunhos. De facto, o livro partilha alguns testemunhos, também a título exemplificativo, porque cada encontro que temos é sempre um desafio e há sempre histórias. Não é que vamos aqui acumular histórias, mas há questões muito íntimas e muito fortes que são partilhadas. E estão aqui 6 ou 7 histórias que são partilhadas, com os nomes um bocadinho fictícios para também respeitar a privacidade das pessoas, embora alguns assumem a história, alguns, a maior parte deles já estão cá fora, são pessoas libertas. Alguns deles continuam a ser meus amigos e contatamos regularmente. Se calhar dentre essas várias histórias, algumas estão relatadas no livro, lembro sobretudo a do Zé, que é um grande exemplo para mim. Alguém que eu só conheci já depois de ter saído da prisão, ou seja, não o acompanhei na prisão, porque ele esteve numa prisão que eu não conhecia, mas depois acompanhámos e tornámos-nos amigos depois dele sair da prisão e temos mantido essa amizade com contatos regulares. Mas o Zé foi um exemplo para mim da forma como ele tem atuado em algumas oportunidades de trabalho que tem tido, e até da forma imprópria numa situação ou outra como foi tratado pelo próprio patrão, e em algumas deu-me lição no sentido de, lembro-me de uma vez que ele andava, porque precisava do vencimento que tinha feito de um trabalho, e o patrão esgueirava-se pela situação também em que ele estava, não é? E ele estava com a intenção de fazer asneira. E antes disso falou comigo e conversámos um pouco, mas depois foi ele próprio que tomou a iniciativa de que sentia-se mal com esse estado de espírito, e ele próprio foi ter com o patrão e disse-lhe: olha, não tem que me pagar, está perdoada a sua dívida, eu tenho que me libertar disso e tenho que o libertar a si disso. E por isso vamos começar uma vida nova. E ele sentiu-se a partir desse momento liberto. Eu não sei até que ponto conseguia fazer isso. É uma situação concreta em que foi exemplo para mim. Depois do tempo da prisão, ele também o tentou rentabilizar ao máximo, também damos conta disso em muitos presos, que apesar das circunstâncias em questão, tentam valorizar este tempo que se passam na prisão também como um tempo que é cheio de oportunidades e é um tempo também de Deus. Mas este, concretamente, o Zé, foi, eu acho que eu digo também no livro, foi daqueles presos, e neste caso alguém que já está liberto, que ele disse que, não sei se no lugar dele, e ele teve numa circunstâncias em que tinha 2 filhos menores e perdeu o trabalho, viu-os a passar fome
e depois entrou num esquema, neste caso, de correio de droga. E eu não sei se no lugar dele, ou seja, até que ponto, se pusermos no lugar da pessoa, não sei se no lugar dele se fazia melhor do que ele. Foi um dos presos que eu disse isso, e outros também, conhecendo melhor as histórias, até que ponto nós nos pomos no lugar do outro e se nos pusermos mesmo, há circunstâncias que se calhar não sei se faríamos melhor do que eles. Paulo, terminamos o nosso programa, uma mensagem muito breve para quem está lá em casa. Eu estava aqui tentado ainda a recorrer aqui a um pormenor do livro, uma frase do Papa Francisco, mas que tem-nos deixado um manancial de expressões do Papa Francisco. Por isso só dizer que um pouco a capa do livro e depois as outras duas imagens que aparecem no livro, que é um abraço que tive a oportunidade de dar ao Papa Francisco no encontro internacional que tivemos com ele. Este seu exemplo e essa sua luta, que para nós como cristãos é um exemplo e é uma tentativa também de imitarmos, de transformar estes espaços, as cadeias, mas também se virmos a sociedade, transformarmos os muros que existem em pontes, transformarmos as grades que existem, na cadeia até chama o gradão, transformar estas grades em janelas. O Papa Francisco também utiliza muito essa expressão, janelas abertas, janelas com horizonte. E transformarmos as algemas, que existem também a miúdo em contexto prisional, transformarmos em mãos dadas. Isto é um desafio para as nossas relações, porque isto é um desafio para a cadeia, mas é um desafio também para a sociedade. Temos muita gente presa também cá fora sem dar conta a várias coisas, sabemos isso. E por isso é um desafio para cada um e também para mim, antes de mais, e é um esforço diário. Paulo Neves, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E assim que está em casa, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.